gente vai começar com uma pequena poesia. Poesia não, ditada, né, por Maria Margareta Fermi, do livro Alvorada de Paz. A fé é que tudo ilumina durante os momentos difíceis que a vida nos apresenta. A esperança é o sol, aquecer nossa alma quando o desânimo nos tortura. A caridade é Deus falando aos homens pelo nosso coração. E quando Deus fala, tudo se transforma em luz, em paz e amor. Então, como eu havia dito, hoje a gente tem a presença de nossa querida amiga, né, trabalhadora, palestrante da doutrina espírita, divulgadora, né, da doutrina. Hoje ela vai estar falando sobre o Espiritismo, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, no seu item 5. Então, nós iremos abrir os trabalhos com a nossa prece e convidamos, após a prece, a Eliana Aquino iniciar a sua conversa fraterna com todos nós. Fidelis, você pode fazer a nossa oração inicial hoje? Ok, posso. Que possamos agora sanearmos em nós nossas emoções mais fortes, nossas impressões cotidianas. E vamos buscando nos aproximar em pensamentos e vamos rogando aos amigos espirituais que nos assistem em nossos momentos de prece e súplica, para que estejam nos assistindo em mais esta atividade que agora vamos iniciar, em nome de Deus e de Jesus. E vamos também trazendo ao nosso pensamento figuras meigas do nosso Mestre Jesus, pedindo-lhe que abençoe todas as atividades e seu desdobramento, que abençoe a todos que buscam as atividades de orientação, socorro e estudo que possamos nos inspirar em tuas lições, mestre de amor, para sabermos ouvirmos, cavar o momento certo de falar. Jesus, inspirai-nos as melhores palavras a serem ditas aos que necessitam de amparo e sustentação fraterna. Assista também a todos os que aqui chegaram na expectativa do aprendizado edificante. Inspire os expositores da noite, bem como as coordenadores e coordenadores das atividades, que nossa capacidade de compreensão e aprendizado seja dinamizadas e ampliada em favor do nosso crescimento espiritual. Que todos nós, constituídos de pessoas interessadas no conhecimento do bem e da verdade, receba também estas bênçãos que rogamos que Jesus possa ser conosco hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Só para dizer um pouquinho mais da nossa amiga Eliana, ela tem uma página, tá? Lá no Instagram, é eliana.eliartes, eu depois vou colocar aí nas mensagens. Ela também possui um canal no YouTube, Vai na Fé, Vai na Arte. Ela tem uma lojinha virtual, a página do Instagram direciona a gente, são dizeres motivacionais nas camisetas, eu achei bem bacana. Como eu disse, espírita, palestrante e também escritora. Depois ela vai falar um pouquinho para nós sobre o livro Sobre a Luz do Perdão. Né? Eu acho que pode ser, inclusive, tema de um outro momento com a gente. Eliana, aguardamos você a explanar nessa noite de hoje. Seja bem-vinda na sala de estudos Chico Xavier. Antes de eu começar, eu só queria pedir a você, meu anjo querido, que quando chegar o horário de encerrar, você me sinaliza, certo? Quando chegar aos 45 minutos, o horário de eu encerrar a minha fala, aí você me sinaliza, e aí eu já sei
qualquer movimento que você faça, ou até você fale, faltam 5 minutos, que aí eu já sei que é hora de dar tchau, que é hora de fazer o Pode, encerramento. pode Mas, deixar, eu vou sinalizar para você. Pode ficar sossegada. certo. Se eu não ver, estiver empolgada falando, aí você vem e fala. Tá Tá certo. certo? E dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É assim uma honra fazer o meu último trabalho de 2022 nesta casa de amor, que tem um nome tão lindo de um ser que eu admiro e vejo como um espírita de fato, que é o nosso querido Chico Xavier. Então, agradeço o convite e este presente de Natal que vocês me deram, me convidando para estar aqui hoje. E, como foi nos dado o tema, está contido no primeiro capítulo do Evangelho, e que é o Espiritismo. Eita, Lelê, falar da doutrina espírita. Tem coisa melhor? Depois de reconhecermos Moisés como com a sua vinda, como uma das revelações, encontrarmos Jesus, o mestre dileto, a quem disse para nós que nos enviaria sim, não é? Nos enviaria o Consolador. E muitos de nós dizemos, cá estamos na doutrina espírita, é o Espiritismo. Mas sabemos que cada religião diz que o Consolador é a sua religião. Mas nós vamos percebendo que é por tudo que a doutrina espírita nos traz. E nós vamos entendendo que ela veio para nós, não veio para resolver os nossos problemas. Veio para nos mostrar caminhos para que nós nos fortalecêssemos, para enfrentarmos os nossos problemas. Veio também trazer as razões pelas quais as coisas acontecem conosco. E quando falamos de Espiritismo, é necessário que falemos de Espiritismo trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, começando a perceber a importância da doutrina para nós e o que, com o conhecimento dela, nós já modificamos em nós. Porque a doutrina descortina para nós um horizonte novo. É uma maravilha. É um conhecimento que nos envolve, nos encanta, mas é preciso que, além desse envolvimento e deste encantamento, nós queiramos trabalhar o que ela nos traz, que é o despertar das nossas consciências. Se apenas admirarmos a doutrina, se apenas acharmos que é uma beleza que esclarece, mas se não tivermos força de vontade, disposição desenvolvida para trazer todo esse conhecimento para o centro de nossas vidas e fazer valer de fato, nós seremos apenas aqueles que discursam, apenas aqueles que se encantam. E a doutrina espírita ela veio para nós justamente para que nós pudéssemos trabalhar não só o nosso progresso, mas também o progresso em torno de nós. E fala-nos desta vida após a morte. Traz a conexão do mundo material com o mundo espiritual. Retira de nós aquela ilusão de que tudo era mistérios de Deus. E nós passamos a ter claramente o entendimento das coisas. Percebemos com a doutrina espírita que tudo tem resposta, que tudo tem um sentido, uma razão de ser. Vem esclarecer os nossos caminhos para quê? Para que nós também saiamos da ilusão em que nos envolvemos muitas vezes, diante das lutas que a vida nos oferece. Para quê? Para que nós não entremos no processo da autopiedade, para que não nos sintamos injustiçados diante da vida, para que não percamos as forças e deixemos de prosseguir, porque a doutrina espírita chega para nós e nos convida a estudar. E o conhecimento,
a educação consegue transformar a nossa forma de entendimento das coisas. Porém, esse estudo, esse conhecimento, ele tem que caminhar para e passo, alinhado com o desenvolvimento do sentimento. Este sentimento, pautado numa fé raciocinada, que nos traz o Evangelho do Cristo e que não faltou à doutrina espírita. Por quê? Porque quando o livro do Evangelho foi concluído, eu sempre digo isso, o Espírito de Verdade disse: agora os andaimes podem ser retirados do edifício e já se pode descortinar o horizonte. Eita, Lelê, que coisa mais linda! Ele traz para nós a certeza de que o Evangelho do Cristo é a base sustentadora, porque com o desenvolvimento do Evangelho em nós, nós pegaremos esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz e conseguiremos exemplificar. Nós não ficaremos parados apenas nos fenômenos indiferentes ao desenvolvimento moral. Nós não ficaremos presos apenas no trabalho de aprender para discursar, aprender para convencer o outro, aprender para mostrar que sabemos. Não. Quando o Evangelho é a base, nós começamos a perceber que a doutrina espírita veio até nós para que nós aprendêssemos a desenvolver este sentimento e levar o conhecimento ao outro com amor, com solidariedade, com piedade. Começamos a trabalhar, de fato, o que os espíritos esperam de nós. Porque está escrito na doutrina espírita. Quando a espiritualidade chega e diz para nós, é num trabalho entre encarnados e desencarnados que nós vamos promover o progresso do planeta Terra. Eita, Lelê! Deixa claro que nós estamos aqui para sermos também colaboradores. Mas nós só seremos esses colaboradores ativos a partir do momento em que entendemos a proposta clara da doutrina e começamos a trabalhar, a ver a nossa responsabilidade com a nossa reencarnação e com o progresso do planeta em que vivemos. Nessa hora, nós vamos entendendo esse descortinar do mundo material com o mundo imaterial, porque vamos sabendo também que dentro deste desenvolvimento, nós temos essa influência que vem do plano espiritual. Influência essa que pode ser positiva ou pode ser negativa, a depender do patamar de entendimento que nós nos colocamos. E a doutrina espírita vem caminhando juntinho conosco e diz: serena a tua alma, estuda para que possas ser útil, desenvolve o teu lado moral para que o amor em ti cresça e compreendas os acontecimentos da vida. Porque se nós não compreendemos os acontecimentos da vida, nós seremos arrastados de roldão. Não é isso que está lá no Evangelho? Quando diz que as coisas acontecerão de tal forma que terão a condição de arrastar até os próprios escolhidos, e eu sempre digo, escolhidos são todos aqueles que têm o conhecimento da existência de Deus e do Mestre Jesus. Todos aqueles que estão ligados a uma religião têm o conhecimento. E com o conhecimento nós podemos fazer escolhas. Aí nós vamos para e passo, dizendo, a doutrina espírita abre as portas do conhecimento sobre a reencarnação. Que maravilha! A reencarnação que começa a explicar para nós o porquê do que de cada coisa na nossa vida. Mas, se nós formos um aluno relapso, nós não absorveremos essa informação
e não aproveitaremos o tempo aqui na Terra. Por isso que sempre digo, não podemos ser espíritas atuando apenas no piloto automático. É preciso envolvimento. É preciso absorvermos o ensinamento para termos êxito na caminhada. Porque nos emaranharmos em muitos trabalhos espirituais, fazermos muitas coisas, não quer dizer que nós evoluímos enquanto espíritos. Termos uma mediunidade onde nós vamos praticando, seja ela um médium de desobsessão, seja um médium passista de psicografia, de pictografia, seja qual for o tipo da mediunidade, exercê-la somente também não traz a evolução do ser do espírito. Porque essa evolução, ela está ligada ao aprendizado dos valores morais. Esses precisam ser colocados em prática. Não numa mudança de atitude em determinada situação. Porque mudança de atitude, nós podemos ter aqui uma atitude e logo ali adiante ter outra. Mas é preciso que nós entendamos a riqueza da doutrina espírita na nossa existência para que comecemos a descartar em nós aquilo que não nos serve mais e possamos fazer uma real mudança de quê? Uma mudança de caráter. Porque quando nós mudamos a base, é talelê. Não tem proposta que venha para nos corromper, para fazer agir diferente, senão dentro daquilo que o amor do Cristo nos ensina e que a espiritualidade espera de nós. Espíritos que sejam coerentes, que entendam de fato qual o seu papel enquanto dirigente, enquanto trabalhador, enquanto médiuns, enquanto assistência. Que nós entendamos que a doutrina não veio só para que nós a conhecêssemos e disséssemos, como muitos dizem, mas a doutrina espírita é preciso que a gente entenda que quando Jesus nos envia esta maravilha, há um propósito de que cada espírita possa viver, ou nos fala, de sermos cartas vivas do Evangelho. E como seremos cartas vivas do Evangelho? Será fanatizados? Será querendo impor ao outro a nossa verdade? Ou entendendo a largueza da doutrina espírita, que nos faz olhar para o mundo e compreender cada acontecimento, cada coisa, sem sermos radicais, sem sermos exigentes, preconceituosos, sem darmos os braços à discriminação, mas conseguirmos conceber, como Cristo concebeu, que tudo em Deus tem o seu lugar, porque a doutrina espírita vem para e passo e dizendo, observa. E aí nós vamos encontrar o livro dos Espíritos, numa riqueza de perguntas e respostas, nos esclarecendo a cada hora. Basta que nós tenhamos essa tranquilidade de perceber a pergunta e entendermos as respostas. E sendo assim, com essa consciência de vida, nós saberemos lidar bem na nossa família, que nem sempre é um mar de rosas, mas a doutrina espírita vem e diz, estude e entenda que o que você aprende não é só para aplicar na família do outro, não é só para pedirmos que o outro tenha paciência com os seus. Não. É para que nós entendamos que existe uma causa anterior e que dentro desta causa, essas causas anteriores das nossas aflições, houve uma construção que hoje se apresenta e que nós muitas vezes não podemos fugir. Mas vem a doutrina e diz, você contraiu o problema. Agora você precisa
se fortalecer para desfazer o problema que você criou. Eita, Lelê. É simples assim, olha a riqueza, né? Uma doutrina que acalma, que ensina e que nos traz a informação com um senso de justiça muito grande. Aprende a lidar com seus males. Aprende a trabalhar para que você se liberte. Porque quando a dificuldade é grande, muitas vezes nós, enquanto espíritas, não vemos o que é que aquilo quer falar para nós. E nós vamos, muitas vezes, nos entristecendo, nos abatendo, nos revoltando, e não perguntamos o que esta dificuldade quer me ensinar. O que eu preciso aprender com ela. Por que que ando em vida eu estou sempre me deparando com esta situação? Porque ainda não aprendemos direito a lição. Quando a gente aprende, quando a gente aceita e trabalha, se transforma, aquilo para. Ou perde o poder de nos machucar. Aí nós vamos lá para Allan Kardec, quando ele dizia, antes de ser espírita, eu sofria muito com o que as pessoas me faziam. Depois que eu encontrei o espiritismo e passei a olhar as pessoas como os espíritos olham, eu deixei de sofrer. Por que que ele disse isso para nós? Porque ele passou a entender a profundidade da informação que a doutrina espírita contém, que sabe que nós estamos aqui para desenvolvermos uma lei de amor, que sabe que todos aqueles que nos atingem são criaturas que, de alguma sorte, estão padecendo de algum mal, ou que nós tivemos algum entrevero com elas e que ali há a necessidade da reconciliação. Então, e muitas vezes não houve nada. Muitas vezes é a escolha da criatura criando um problema para amanhã. Então, a doutrina vem devagar nos mostrando e vem como uma doutrina que nos liberta. Porque, de há muito, nós viemos caminhando sempre querendo que alguém resolvesse as nossas questões. Observemos, senhor, olhando para trás, nós vivíamos em busca dos milagres. Nós vivíamos em busca das promessas. Nós queríamos encontrar a solução pronta. E a doutrina vem e diz, olha, você é artífice do seu destino. Você responderá pelo que você fizer. Reforçando a palavra do Cristo de Deus, quando diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedis e obtereis. Ou seja, tudo é trabalho, tudo é esforço. Nada vem num processo mágico. E por buscarmos esses processos mágicos, nós nos emaranhamos em muitos problemas em nossas existências. Mas há que se perguntar, e hoje, com o conhecimento que nós temos, com toda essa riqueza que a doutrina espírita nos traz, quando Kardec pergunta, por que que existem homens, por que que existem espíritos maus na face da Terra? E o Espírito de Verdade responde a Allan Kardec. Existem espíritos maus na face da Terra porque há homens maus na Terra. E quando nós ouvimos essa resposta, nós logo pensamos naquelas criaturas que estão aí promovendo tanto mal sobre o nosso mundo. Mas nós não trazemos essa questão do Livro dos Espíritos para nós. Aí eu sempre digo, a gente precisa voltar a ler o Pentateuco e voltar a fazer interpretação de texto. Porque se nós pegarmos essa resposta e trouxermos para nós, nós vamos nos encontrar nela? Sim. Cada vez que nós fazemos algo que vai de encontro à lei de amor, nós não estamos sendo um ser negativo na face da Terra? Nós não estaremos entrando em consonância com outros espíritos?
que agem da mesma forma que nós. Porém, muitas vezes pegamos a informação da doutrina e jogamos para o outro, esquecendo que essa doutrina veio para os espíritas e para que os espíritas se vejam, se encontrem e se trabalhem. Para que melhor nós possamos levar adiante o conhecimento desta doutrina para outras pessoas. Para que, com o conhecimento que temos, nós não nos tornarmos sepulcros caiados. Não andarmos vivenciando crises desnecessárias, porque, meu Deus, se a doutrina vem e diz, olha, existe um mundo espiritual. Existe um anjo guardião, que às vezes as pessoas ficam brigando por questões de palavra, está lá o anjo guardião, mas tem que alguém vir dizer, olha, Kardec usou o anjo guardião porque foi a palavra que ele usou na época, mas nós temos que dizer que são espíritos protetores. Quer dizer, em vez de a gente estar brigando por essas questões, está lá escrito no livro dos Espíritos, os anjos guardiães, por que não deixar ser como é? Em vez de a gente estar disputando essas coisas tão pequenas, é preciso que a gente entenda a mensagem. E ele vem falando dos anjos guardiães, e ele diz o que para nós? Que esses espíritos mais elevados, eles nos aconselham, estão ali próximo. E que se o nosso orgulho e a nossa vaidade permitissem, nós não passaríamos por tantas coisas. Porém, os conselhos que eles nos trazem, nos diz os espíritos, nós muitas vezes fechamos os olhos e também tampamos os ouvidos, porque aquilo que vem em forma de intuição, muitas vezes não é aquilo que nós queremos fazer ou gostaríamos de fazer. Então, o pensamento se insinua, mas nós afastamos, deixamos para trás. Então, ele diz, vocês têm toda uma proteção, espíritos que interviram na reencarnação, e isso nós não conhecíamos antes, é a doutrina espírita que traz para nós, mostrando que é um laboratório no mundo invisível, que o processo de reencarnação é um processo sério e dá trabalho a espíritos que intercedem por nós, que garantem, que fazem ali, é como se fosse uma avalista. Olha, quanta gente envolvida para que nós estivéssemos aqui hoje. E às vezes nós vamos levando a vida sem tanta responsabilidade e comprometimento. Mas eles também dizem para nós, há um outro lado. Há espíritos também que haverão de querer complicar o caminho, a estrada de vocês, a depender da sintonia e de como vocês se coloquem na caminhada. E vem Allan Kardec, através desse trabalho magnífico dos espíritos, e nos apresenta a obsessão em todos os seus graus, e nos dá um alerta. E que alerta? E ainda assim, com esse alerta, de sabermos que existe um mundo espiritual, que existem espíritos que às vezes brincam, que às vezes também maliciosamente jogam uma pessoa contra a outra, criam situações inimagináveis. Conhecendo tudo isso, é como se não conhecêssemos nada, muitas vezes. Porque nos pegamos agindo de determinadas formas, atuando de determinadas maneiras, só enxergando o encarnado. E aí nós vemos quantas coisas acontecem. E aí nós vemos muitas vezes o próprio movimento balançado, porque esquecemos também de ir lá no livro dos médiuns para estudarmos Allan Kardec quando ele fala das questões das reuniões espíritas. Eita, Lelê! E como ele traz essas informações de forma clara, de forma precisa. Ele nos mostra o caminho. E os valores morais trabalhados num esforço muito grande, porque ninguém está dizendo aqui que é fácil, porque saímos de uma condição difícil e conseguimos
assessorados uma doutrina que traz a sua justiça, porque quando nós falamos em amor, muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas o ensinamento moral do Cristo é uma proposta ainda para vir a ser. E quando eu ouço que a proposta do Cristo é um vir a ser, e a doutrina espírita, ela buscou trazer este evangelho do Cristo como uma base, como uma estrutura para que ela progredisse, porque o conhecimento sozinho, ele não consegue fazer tudo. Porque o conhecimento sozinho, a depender em que mão esteja, vai formar pessoas egoístas, orgulhosas, vaidosas. E não precisamos nem ir muito longe, porque se olharmos em torno de nós, se olharmos a história, nós vamos ver o que o conhecimento sem valores morais, o que tem propiciado. E não precisamos ir muito longe. Por isso que se diz o quê? São duas asas que levam o homem à evolução. A asa do amor e a asa do conhecimento. Porque é preciso amar. É o amor que dá o equilíbrio, o amor que nos reestrutura, o amor que faz com que nós sejamos homens de bem. E quando nós dizemos que a proposta do Cristo é um vir a ser, é como se estivéssemos aqui perdendo um tempo. E nós escutamos isso muitas vezes de palestrantes gabaritados. Jesus não veio nos trazer uma proposta vã. E nós olhamos para trás e nós vemos quantos acreditaram nessa proposta e hoje estão aqui nos ensinando. Basta que olhemos os espíritos que já passaram e que nos orientam hoje. Não precisamos nem ir muito longe. O próprio Chico Xavier, ele acreditou nessa proposta e buscou fazer de sua vida um exemplo de vida, aonde o evangelho pudesse ser lido. Então, essa proposta do vir a ser, eu acredito que, eu sempre, quando eu falo nesse trecho, sempre tem uma musiquinha que eu digo, né, que vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós podemos fazer a nossa hora com essa doutrina que nos esclarece de forma tão ampla. Nós não temos que seguir aquilo que nós sabemos que não é certo, porque nós temos livre-arbítrio. Muitos espíritos fizeram a sua hora, acreditaram e estão hoje fazendo um caminho de volta para quê? Para nos resgatar. Para nos resgatar. Porque mais clareza que a doutrina espírita nos apresenta, eu acho que não há. Quando ele pede que tenhamos cuidado com os nossos atos, porque ele vem também e nos apresenta, reforçando a palavra de Jesus. Jesus disse lá, a cada um segundo as suas obras. E a doutrina espírita vem e diz, olha, existe uma lei de causa e efeito. É ação e reação. Portanto, tenha cuidado com o que fazes, porque tudo que emanares, etalelê, retornará para você. Então, nos dá, quando nós temos essa responsabilidade, esse compromisso de reforma conosco,
Nós temos uma preocupação com o nosso pensamento. Porque nós vamos lá na Gênesis e nós encontramos lá naquele capítulo da fotografia por pensamento, nós vamos ver e aprender que lá diz o quê? Que se nós pensarmos em fazer o mal para alguém, é como se nós estivéssemos com uma tela e nós plasmássemos a pintura naquela tela. Eita, lelê. Isso quer dizer o quê? Que nós nos comprometemos quando emanamos algo negativo para alguém. E nessa emanação, nós podemos ser coadjuvante de algo negativo que ocorra com alguém e que nós só vamos saber disso quando chegarmos no plano espiritual. Porque quando lemos os livros, também da literatura espírita, nós vamos encontrar as riquezas de André Luiz, quando vai nos mostrando tudo isso. Vem mostrando para nós quantas e quantas vezes nós somos envolvidos por determinadas entidades para pensarmos ou falarmos mal de alguém e ali aquela emanação ser absorvida, manipulada e levada para bombardear A, B ou C. O espiritismo foi o tema que me foi dado nesta noite. Nós poderíamos estar aqui falando unicamente da parte técnica da doutrina espírita. Mas a parte técnica da doutrina espírita, nós sempre ouvimos. Nós precisamos trazer agora esta doutrina para a nossa vivência. Todo o ensinamento contido nesse Pentateuco, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Porque o mundo está aí. As coisas estão acontecendo a cada dia. E nós não podemos ficar unicamente na técnica sem vivência. É preciso teoria e prática, como Jesus nos ensinou. Para quê? Para que quando as tentações da vida se apresentem, nós não esqueçamos o que aprendemos e nos arrojemos a atitudes lamentáveis, a comportamentos e falas lamentáveis, aonde a voz de Jesus ecoa em nossa mente dizendo: ah, mas este povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. Então é preciso para que a doutrina se firme, para que todo o trabalho que Allan Kardec teve para nos trazer esta riqueza, esta maravilha libertadora, é preciso que nós, espíritas, tenhamos responsabilidade. Que nós, espíritas, tenhamos compromisso, primeiramente com a nossa reencarnação. Porque chegará o momento, meus amores, amigos diletos do meu coração, chegará o momento em que nós precisaremos dar conta da nossa administração. E o que teremos para apresentar? Os desentendimentos nos bastidores da doutrina espírita? As disputas por cargos? As discriminações dentro das salas mediúnicas? Ou será que teremos realmente para apresentar um trabalho bom, aonde nós fomos irmãos uns dos outros, aonde nós fizemos com que o ensinamento fosse dado a todos, independente da condição monetária, que é algo também que precisa chegar para todos. O conhecimento espírita, os grandes seminários que tratam de tantos problemas, mas que às vezes não chegam para pessoas que frequentam em centros da periferia. Assuntos que precisam ser discutidos, que precisam chegar, e nós entendermos que cada um de nós, que somos aqueles responsáveis para levarmos a palavra, que nós tenhamos o entendimento de que somos meros instrumentos e que não carreguemos a vaidade
de só nos apresentarmos em grandes centros, que não tenhamos a vaidade de só falarmos para grandes plateias, mas que aprendamos a falarmos para um que seja, mas que esse um está sedento de conhecimento. Não está lá escrito que é preciso, às vezes, que a gente abra os olhos de um que queira ver, do que de 100, às vezes, que não quer. Então, são caminhos que, quando a gente fala de espiritismo, nós precisamos pensar. O espiritismo hoje, que pede trabalho, que pede ação, que pede mudança, para que as pessoas não digam, mas você não é espírita? Aí nós vamos até para nos defender e dizer, mas todo mundo fica pedindo perfeição dos espíritas, e espírita também tem defeito. Claro, temos os defeitos. Mas aí a gente vai de novo para Jesus Cristo, quando ele diz que nós éramos cegos, agora nós vemos. E quando nós vemos, a responsabilidade é maior. Muito se pedirá a quem muito foi dado. Essa doutrina que vem e está aí no capítulo de hoje, como a terceira revelação, que vem dizer para nós, olha, vocês vão reencarnar quantas vezes necessário for. Agora, é preciso que a gente também pense, porque às vezes não, mas existe a reencarnação, então o que eu não resolvi hoje, talelê, eu resolvo amanhã, ainda tenho vidas pela frente. Não é bem assim. Nessa existência, nós reencarnamos e temos uma programação. E a espiritualidade sabe de tudo que nós somos capazes de fazer nessa existência. Aí nós vamos para Emmanuel, quando Emmanuel diz para nós que muitas coisas nós não alcançamos na nossa encarnação, porque nós levamos muito tempo no parque da distração. E que parque é esse? Não é você deixar de ter o seu lazer, porque Jesus também, né, nos diz que tudo ali está naquele sentido da cruz. Nós temos que ter o lazer, a família, tudo, enfim. E a própria mensagem do homem no mundo diz isso para nós, que não é preciso viver carrancudo, viver para servir, para seguir. Não. Mas é preciso que a gente tenha esse compromisso com a nossa reforma. Esse parque da distração que Emmanuel se refere é justamente porque nós não assumimos os nossos erros. Joana vem e diz, olha, é preciso que você conheça o seu mal, é preciso conhecê-los, combatê-los, desalojá-los e vencê-los. Se eu não conheço, vou combater o quê? Vou desalojar o quê? E vou vencer o quê? Se eu acho que só o meu coleguinha é orgulhoso e vaidoso, que só o meu coleguinha é maledicente. E a doutrina espírita vem trabalhar isso. O tempo todo, a melhoria do ser humano. A melhoria. Mas se nós nos vemos aqui, na matéria, envolvido pelo véu do esquecimento, e não queremos entender a lembrança que a doutrina espírita nos traz, para que nós sejamos bons mestres. Digo bons mestres porque todos nós, de alguma sorte, temos alguma coisa para ensinar alguém, principalmente quando temos o contato com esta doutrina. E o que estamos fazendo com esse espiritismo tão falado, tão divulgado? O que nós, em particular, cada um de nós, estamos fazendo para a melhoria do mundo? Porque nós trabalhamos os ensinamentos espíritas entre nós. E isso é necessário. Discutirmos as nossas questões, vermos aonde é que nós estamos nos equivocando para melhorar. Espírito de mudança. Para quê? Para que depois nós possamos abrirmos para sairmos da nossa bolha
e acolhermos o mundo lá fora. Mas se nós não nos preparamos, como eu vou entender quem chega obsidiado para mim? Como eu vou entender que aquela criatura precisa da minha compreensão, da minha piedade, ou precisa da minha autoridade moral, mas autoridade sem maldade, autoridade sem perversidade, autoridade sem julgamento, mas com uma análise. Porque sempre digo que quando a gente julga, a gente sentencia, a gente condena. E quando a gente analisa, nos tornamos o Jesus que risca na areia para avaliar a questão e saber o que é que nós vamos responder ou como nós vamos agir. Mas se nós não olhamos tudo que a doutrina nos traz e vamos só nos inflando e achando muitas vezes, lamentavelmente, que somos os donos da verdade, quando não somos. Porque às vezes nós podemos ter uma informação tal, mas o nosso agir ser negativo. E aquele outro, que nem espírita é, perante Deus, ter uma visão diferenciada. Então, nós precisamos trabalhar tudo isso, porque nós estamos vivendo uma época onde nós estamos sendo chamados ao trabalho e estamos sendo também testados. Muitos ou todos nós estamos sendo chamados. Aí eu lembro muito daquela questão lá da Gênesis, que fala da nova geração e que muitos de nós ficamos esperando essa nova geração chegar. Aí nós vamos dizendo que são os espíritos índigos, que são espíritos mais evoluídos que vêm para mudar a Terra. Isso está escrito? Está. Está na Gênesis. Agora vejamos, meus amores, que cada geração é uma. De quando a doutrina espírita foi escrita, a Gênesis foi escrita, nós estamos tendo a nossa geração. Nós estamos tendo o nosso momento de ação, de movimento. As nossas reencarnações, hoje, são importantíssimas para esse planeta Terra. Nós temos uma responsabilidade de fazer a roda do conhecimento, a roda do amor, a roda da caridade girar para que aqueles que vierem encontrarem já algo também, uma terra já arada. Mas, às vezes, nós cruzamos os braços e, na nossa interpretação de texto do Evangelho, ou da Gênesis, do Pentateuco, nós vamos achando que esses espíritos ainda estão por vir e vamos relegando também a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Somos dotados de ferramentas. Por isso estamos aqui hoje reunidos, trabalhando essas ferramentas, melhorando essas ferramentas, buscando o conhecimento cada vez mais, porque há muito a se fazer até chegar o momento em que nós saiamos daqui. Aí eu volto a dizer, é necessário que saiamos daqui para uma prestação da nossa administração de consciência leve e tranquila, na certeza de que estamos trabalhando as nossas deficiências, porque o homem, Allan Kardec, responsável para nos trazer o Espiritismo, este homem modificou-se. Quando nós lemos o livro Na Intimidade com Kardec, nós vamos ver que pessoa, que forma de agir, o ser humano transitando na sociedade. E nós precisamos entender que somos espíritos para transitarmos na sociedade sem abrir a boca de dizer eu sou espírita e falar em Jesus o tempo todo, mas a nossa atitude ser benéfica, o nosso comportamento falar, mesmo que sem que nós tenhamos dito uma só palavra sobre espiritismo, e nós ainda não entendemos que a espiritualidade espera isso. Seres que tenham aprendido, absorvido a doutrina, absorvido o evangelho, para transitar na sociedade fazendo um papel positivo na sua profissão, sem separar, aqui eu sou espírita, aqui eu sou o professor, o doutor, o médico, seja lá o que for. Nós, muitas vezes, vamos separando. E aí nós vemos os testemunhos que, às vezes, são negativos. Ou mas fulano é espírita, mas em tal lugar eu encontrei e me tratou assim. Então, é esse repensar. Entender que a doutrina é braços abertos para acolher e esclarecer.
Certa feita, eu ouvi um comentário que dizia assim, eu fui convidada para um aniversário, mas eu sou madrinha da pessoa, mas não fui porque a pessoa é da Umbanda e chegando lá só ia ter um bandista. Eu ia ter o quê para conversar com eles? Meu Deus, isso não é a postura de um espírita. Espírita está para todos. Conversa e ama a todos, porque o respeito acima de tudo. E às vezes, quando tenho essa postura, eu não sou melhor que o outro. E aquele que está lá na Umbanda está vivendo melhor os princípios do Cristo do que eu, que estou aqui carregada de preconceito, discriminando encarnados e às vezes discriminando até espíritos. Porque diz no meu centro, o espírito de índio não chega. Pois é, aí quando nós vamos estudar a doutrina, nós vamos encontrar um vovozinho Bezerra de Menezes, eita lelê, baixando seu padrão, chegando numa casa de Umbanda para orientar vidas, porque o que importa é levar orientação. Aí nós vamos para Kardec quando ele diz, não olhe a forma não, veja o fundo, veja o propósito. E muitos de nós, às vezes, estamos nos perdendo em muita soberba, em muitos preconceitos, e deixando de viver a luz do Evangelho, deixando de ser irmão, deixando de ser parceiro da espiritualidade, deixando de estender a mão, deixando de favorecer, através das nossas vibrações, o próprio planeta, a própria nação onde nós vivenciamos. E os espíritos, às vezes, nos procuram, sequiosos, de sintonia, para ver se nós estamos em percepção do que é positivo, do que é bom, se nós estamos pensando com coerência, para que possamos despertar, talvez, a outra mente, que só precisa de um sorriso, só precisa, às vezes, de uma orientação, só precisa de um exemplo. E, às vezes, nós falhamos nesse ponto. Por isso, espiritismo é luz que liberta. Espiritismo é trabalho constante. Espiritismo é aprendizado. Espiritismo é vivência do Cristo redivivo. Porque não adianta conhecermos de tantos fluidos, não adianta conhecermos a vida nas colônias espirituais, não adianta conhecer tanta coisa se com o Cristo, com a doutrina espírita, eu não me conheço para ser um ser melhor. Então, o espiritismo traz conhecimento, traz as suas técnicas, traz tudo isso. Mas, acima de tudo, o empenho maior da espiritualidade é que nós nos tornemos melhores, que nós cresçamos em entendimento e em sabedoria, para quê? Para que nós possamos fazer um bom uso de tanto conhecimento que nós temos. Eita, Lelê, que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que abra em 2023 a nossa percepção, para que nós entremos com mais solidariedade, que não abracemos tanta indiferença de dizer, se está passando por isso, é a lei se processando. Não, que nós tenhamos amor, que entremos em 2023 com um coração solidário, que abracemos, sim, mas abracemos a cultura do amor, da paz, da união, da esperança. E que possamos fazer, como disse Jesus, brilhar a nossa luz. Eita, Lelê. Vira um cheiro. Zil, abraços. Quanta gente bonita. Ali, vi aí, você me viu, né? Te amo, amigo. Apesar de estar de Covid, eu disse, não vou deixar de ver, não. Mas eu tô bem, viu? Então, eu de Covid, mas estou bem, graças a Deus. Que as energias aqui, ó, desse povo bonito, chegue até você levando a cura. Amém, amém, que assim seja. Bom, Eliana, a gente vai abrir agora para alguns irmãos. O José Piedade vai fazer primeiro questionamento, mas eu já queria usar o seu jargão para falar da sua palavra para todos nós. Eita, Lelê, que coisa boa. Agora sou eu quem digo isso, viu? E depois nós vamos te encaminhar o contrato para 2023. Você já, por gentileza, assine com a gente para participar mais vezes.
José Piedade, faça aí seu primeiro Foi. questionamento, por favor. Eita, Lelê. Fale com piedade comigo, por favor. Piedade é só no nome, viu? Quem me conhece sabe que piedade é só no nome. Não tenho piedade de ninguém. É por isso que eu vou lhe perguntar, não. Vou lhe pedir para você explicar, por favor, como ou por que o Espiritismo veio para os espíritas. Quando eu digo sempre isso, né? O Espiritismo veio para os espíritas. Observe, nós temos apesar de dizermos, né, que somos milionários, vamos dizer, somos milionários da felicidade, mas nós somos assim, quando eu digo para os espíritas, é porque muitas vezes nós pegamos o conhecimento da doutrina e nós saímos aplicando para os outros. Nós queremos convencer o mundo, levando a doutrina espírita e levando essa transformação do ser. Mas esquecemos de trabalhar todos esses princípios em nós. Então, nós levamos lá para fora e esquecemos que, primeiramente, aí eu vou lembrar daquela questão de Joana de Ângeles, quando contam, né, que Divaldo passou por uma situação muito difícil e que ele se abateu e foi aquela coisa toda, e aí ele dizia que Joana não dizia nada para ele, não trazia uma mensagem, não trazia um incentivo. E Joana chegou para ele e disse que todas as mensagens que ele escreveu não era para os outros, era para ele. E ele esqueceu de tomar a mensagem para ele, esqueceu de se fortalecer, de se resignar, e quando a luta da vida veio, ele começou a se lamentar e a querer que os espíritos viessem até ele para trazer uma palavra de alento. Então, eu digo que o Espiritismo veio para os espíritas, porque primeiro, quando eu vou fazer um trabalho, antes de falar para vocês, eu tenho que falar primeiro para mim. Eu tenho que ver aquela lição em mim, aonde ela me toca. Quando eu abro um livro para fazer uma leitura para o outro, eu tenho que sentir também nas fibras do meu ser, aonde me toca e no que eu posso me modificar. Então, o que está acontecendo muito hoje conosco, espíritas, e com o movimento que anda assim, né? E a gente está vendo também as pessoas com comportamentos muito, meu Deus, que não coadunam com o Evangelho do Cristo, é justamente porque estão esquecendo de entender que aquela mensagem ele precisa vestir. Ele precisa beber naquela fonte primeiro e depois ele levar para os outros. Esse é aprendizado. Então é nesse sentido que eu digo, o Espiritismo veio para os espíritas. Eu digo, a gente precisa sair da nossa casa, que a gente fica assim, ó, na janela olhando o outro, né? E a gente precisa sair de dentro de casa e olhar para a nossa casa da janela para dentro, pelo lado de fora. Aí nós vamos ver toda a sujeira que está na casa, o que a gente precisa varrer, o telhado que está com goteira que a gente precisa consertar. E aí nós vamos ajustando esta casa para que possamos recepcionar bem as pessoas e não deixar no meio do caminho de fazer a caridade e depois dizer assim, eu não vou fazer mais, porque fulano foi ingrato. Fulano não foi ingrato. A caridade diz, serve e passa. Você fez aquilo que era seu papel, servir. Se o outro ia reconhecer ou não, detalhe. Então, nesse sentido que eu digo que o Espiritismo veio para os espíritas. Eita, Lelê, responde, meu anjo querido. Deu para ter piedade de mim? Não, piedade não tenho de ninguém, não. Só no nome. Eu acho que nós vamos mandar um livro sobre a luz do perdão para o Piedade, hein? Nada, isso é só Fidelis. fachada. Olha, Fidelis. rapidinho. Eu super recomendo. É um dos livros mais lindos que eu já li sobre a luz do perdão. É perfeito. Sim. Fidelis, por gentileza, faça a sua pergunta e depois nós temos o nosso irmão Agenor. Ok. Ô, Eliana, eu fiz uma pesquisa agora pela manhã e você falou em um bando aí, né? Aí eu fiz uma pesquisa aqui que eles perguntam, né? Quais são os tipos de espiritismo? Aí ele responde, a opção espírita engloba o kardecista, com 2.260.000
2.000 de adébito. Umbanda, aí ele fala o número também, que é 397 mil. Candomblé, 127 mil. Seita afro, além de outra como o xamanismo e o santo daime, com menor número de seguidores. Seita que pressupõe conhecimento e uso de forças sobrenaturais. Essa aí só foi aqui uma pergunta, mas a pergunta que eu quero fazer a você é, na sua opinião, por que as pessoas sofrem segundo o Espiritismo? Está lá no capítulo 5, Zé Lelê. Lá tem a justiça das aflições, e diz que as causas dos nossos sofrimentos estão muitas vezes numa existência passada, onde nós desrespeitamos todos os valores, traímos amizades, desrespeitamos os amores, não respeitamos a família, pintamos o 7, e aí depois chegamos no plano espiritual, reconhecemos isso, nos arrependemos e pedimos para reencarnar, e ali é feito todo o processo e nós reencarnamos. Às vezes aceitamos a prova, às vezes nos rebelamos contra quando o véu do esquecimento chega, porque às vezes nós precisamos passar e não queremos aceitar o cadil da dor. Outras vezes nós sofremos, e aí está lá também, né, nas causas atuais das aflições, nos tormentos voluntários, retalelê. E aí diz o Espírito assim, pense, quando você estiver passando determinadas coisas, pense, se eu não tivesse feito isto ou aquilo, eu não estaria passando por isso agora. Se eu não tivesse, né, agido desta ou daquela maneira, eu não estaria passando por isso agora. E ele diz, interrogue a vossa consciência, porque às vezes nessa mesma reencarnação, a gente vai errando, e etalelê, chega uma hora em que a taça ela se enche e derrama. Então, às vezes, nós sofremos por causas anteriores, pelos nossos erros passados, mas os espíritos até dizem que nós estamos sofrendo mais pelo mau uso do nosso livre-arbítrio hoje, aqui. Nós estamos criando também, além desse sofrimento, nessas causas atuais, nós também estamos criando sofrimentos para vidas futuras, porque tem problemas que eu não preciso começar. Não é? Um exemplo, se eu estou aqui e eu vou me indispor com você por nada, sem razão, eu estou começando um problema aqui agora. Porque eu não gostei, porque eu não simpatizei, porque isso... Eu estou começando um problema que eu vou levar para a vida futura. Então, a gente também precisa entender isso, que nem tudo que acontece aqui, aconteceu isso porque foi na vida passada. Não, nem sempre. A espírita gosta muito disso, né? Está passando isso é porque foi lá atrás. Não. Às vezes não foi nada lá atrás. Às vezes nós estamos começando um problema aqui pela nossa intemperança, pela nossa falta de perdão, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. Nós vamos nos comportando de maneira indevida, mesmo conhecendo a doutrina, e vamos trazendo sofrimentos. E aí fica difícil não sofrer, não é? Responde, meu amor. Tá certo. Respondida. Agenor, meu irmão, boa noite. Sua pergunta. Seu microfone, Agenor. Boa noite, meu irmão Wilson. Boa noite a todos os presentes, queridos irmãos. Eliana, parabéns. Bela explanação, bela reflexão para que a gente, nessa noite, possa ter mais uma noção de responsabilidade. Quando você falou em administração, né, sobre a conta da nossa administração, aí me lembra Paulo, pegando o gancho, até que o Fidelis lhe fez a pergunta sobre sofrimento, aí Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, acho que 12:2, onde ele diz o seguinte, não vos conformeis com este mundo. Então,
mas transformável pela renovação do vosso entendimento. Aí, dentro do que você falou, a sua palavra toda, a sua palestra toda foi em cima dessa visão de alento para que despertemos a consciência. Se é que eu entendi mal, mas eu percebi assim. E aí, dentro do que Fidelis lhe faz essa pergunta, a gente lembra Paulo e diz assim, saia desse mundo, não se conforme com esse mundo de sofrimento, porque não viemos aqui para sofrer. E você colocou muito bem. A doutrina espírita não é para sofrer. As aflições, o sofrer é passar. É passar quando você descortina o novo horizonte que você é culpado daquilo que você está passando. E aí a doutrina espírita de Jesus vem dar um alento. Aí eu quero lhe perguntar, Eliana, ou talvez não seja nem uma pergunta, seja uma acréscimo dentro dessa beleza que você falou hoje, sem querer lhe jogar confete, mas é uma verdade. Certo? E eu tenho certeza que você tem o pé no chão, né? É perfeito dentro dessa visão da doutrina espírita. O que nós mesmos na doutrina espírita precisamos disso, de entendimento da doutrina, para que a gente possa caminhar o nosso processo reencarnatório. Aí eu lhe digo, a casa espírita, conversamos na semana passada aqui, em off, com os amigos, depois da reunião, que está precisando, Eliana, é um acolhimento. A casa espírita, já estamos cheios de técnico de passe, técnico de palestra, estamos cheios de técnico disso, técnico daquilo, que sabem tudo, mas não sabem acolher as pessoas. E aí, quando a gente vai para a casa espírita com o problema que a gente está carregando, como o Fideli diz, de sofrimento, e vai buscar na casa espírita, é obsessor, já vem resposta pronta, você toma atenção, tentar e ouvir. Porque a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está à margem, ela precisa de carinho, de ombro, de coração amigo. E a gente precisa aprender isso. Essa afetividade. Aí eu digo a você, eu quero que você concorda, pode discordar da minha opinião. Nós precisamos aprender em 2023 essas novas atitudes. Porque o conceito doutrinário, às vezes, a gente sabe na ponta da língua, sabe os versículos todos do Evangelho, mas não sabemos receber e nem abraçar aquele companheiro que vem com problemas e acolher aquele companheiro fraternalmente. Então, acho que precisamos de movimento, nós todos precisamos aprender isso. Se você não concordar, tem todo o direito a não concordar, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Como não concordar se essa é uma bandeira... Essa é uma bandeira... Oi? Ana, acrescente aí que, segundo a Genô, a casa espírita precisa de piedade, viu? Pois é, a piedade não quer ser piedosa? Essa é uma bandeira que eu defendo há muito tempo. A bandeira da gentileza, a bandeira do acolhimento. Até mesmo com os seus próprios trabalhadores, não só com aqueles que vão em busca, mas com os trabalhadores. Eu sempre digo que precisaria, nas casas espíritas, um trabalho para acolher os trabalhadores, para ouvir os trabalhadores nas suas lutas. Porque o que a gente ouve muito é assim, você já está no trabalho, você já é médium, você já está numa mediúnica, então você já sabe o que fazer. Esquecendo que esse médium é um ser humano, que esse médium ele reencarnou com os seus problemas, está lá com a sua sacolinha levando as suas dores. Esquecendo que esse médium, ele também, no dia que ele chega para a mediúnica, e eu aprendi uma coisa muito linda com a espiritualidade, que me dizia, meu filho, quando se está preparado, o dirigente mediúnico, quando está preparado, quando o medianeiro bota o pé no portal da sala, ele já sabe o estado em que aquele médium está. E cabe ao dirigente, muitas vezes, conversar com aquele trabalhador. Mas, ao invés de acolher, o que é que nós fazemos? Afasta o trabalhador da mediúnica. Se o trabalhador ele dá uma comunicação anímica, eita lelé, acabou-se o mundo.
que aí já é aquela coisa, aquele trabalhador já passa a ser discriminado, já tem doutrinador que não quer atender ele porque acha que é sempre aquelas comunicações, esquecendo do respeito, porque aprendi também com a espiritualidade, que numa mediúnica, um médium que dá uma comunicação anímica, ele está fazendo a asepsia. Ali o seu passado muitas vezes está se apresentando e ele precisa daquela catarse. E às vezes é preciso paciência, conhecimento e tolerância do doutrinador para trabalhar com aquele médium. Mas o que a gente diz? Não, vamos chamar e dar essa realidade de chofre. E às vezes a gente põe tudo a perder. Então, ouvir o trabalhador, quando a voz está falhando um pouquinho, é porque eu falo demais, viu, gente? São muitas palestras. Ontem mesmo eu estava em uma, já estou aqui hoje. Então, tem médiuns que têm problemas em família. E a casa espírita, ó. E eu sempre digo, na igreja, quer dizer, eu nunca fui católica, mas eu sei que na igreja existem encontros de casais, não é isso? Na doutrina espírita, não se tem um trabalho para trabalhar, assim, ouvir a família. Às vezes, tem relacionamentos que se salvam por uma conversa, minha gente. Um diálogo de alguém que esteja mais tranquilo para conversar com os dois, ou às vezes conversar só com uma das partes, transforma um lar. Então, está faltando todo esse preparo realmente entre os espíritas, tanto para acolher o que chega em sofrimento, que já dá, eu digo assim, trabalha no piloto automático, e essa coisa de ser tudo igual para todo mundo é uma coisa que eu não concordo. Por que é que todo mundo tem que ser sempre 10 passes? Não sei quantas reuniões doutrinárias, tudo igual. Por que é que não tem diferença? Cada caso é um caso. E se tudo é um obsessor, muitas vezes é uma auto-obsessão. A pessoa só precisa de uma conversa, de uma orientação, descortinar para a vida. Às vezes é uma questão até de uma baixa estima que a pessoa precisa ser valorizada. Então, é esse olhar para enxergar. E, no entanto, nós estamos trabalhando muitas vezes com tantos psicólogos dentro das casas, mas, às vezes, a pessoa chega com um dilema e o psicólogo não pode atender, é só naquele dia. E aí, a necessidade espera. Às vezes a gente diz, não, para você ser atendido, você tem que vir tal hora, marcar, fazer uma ficha. Nós colocamos muita burocracia para socorrer alguém. E, às vezes, quando o nosso socorro chega, ele já chega tarde demais. Então, a gente precisa desse repensar, que eu não sei se vai acontecer, porque nós estamos aqui conversando hoje, nós somos pequenininhos, né? Mas são coisas que precisariam sair de cima para engajar outros tantos trabalhadores, porque quando falamos deste ponto, em determinadas casas, há sempre essa carência. Quanta gente passa suas dores em silêncio, para não abrir para alguém espírita, porque sabe que ali não vai ter a compreensão da caridade. E, às vezes, é trabalhador antigo. Quantos trabalhadores antigos também passam por dificuldades, meu povo? Até de alimento, e não abre para a casa espírita, porque tem receio. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu tenho um trabalho aqui muito silencioso, que eu faço de muitos anos, que eu chamo assim, que é ajudar quem ajuda. E o trabalhador espírita, muitas vezes, ele precisa ser ajudado e ninguém ajuda. Então, eu faço o meu trabalho aqui particular em casa, e muita gente já disse, por que esses farnés que você dá, você não bota num centro espírita que você frequenta para ser doado lá? Porque é uma coisa pouquinha, pequenininha, mas que a gente faz com aqueles que estão precisando e que, às vezes, numa casa espírita não abririam a boca para dizer, porque seriam julgados. Mas, às vezes, quando você põe um olho clínico, você percebe que ali tem alguma coisa que não tá correto. E aí, com muito amor, você chama o outro, você conversa
E aí você descobre a necessidade. E aí você tem que fazer alguma coisa para ajudar, para socorrer. Mas muitas vezes, o que é que a gente tem na cabeça? De que se fulano trabalha, não precisa. Mas esquecemos, meu povo, que às vezes fulano trabalha e o que fulano recebe, quando chega no final do mês, já está passando dificuldade. E nós não temos esse olhar caridoso. Ainda ontem eu falava na palestra que nós usamos muito essa coisa de meu irmão, minha irmã. Mas muitas vezes nós não somos irmãos de fato. Porque na família consanguínea, se essa família é unida, nós não levamos tanto tempo sem saber do irmão. Um Natal nós não vamos passar sem saber se o outro tem o que botar na mesa ou não. E nós, espíritas, estamos vivendo uma época de muita indiferença do sentimento. Nós estamos com muita frieza. E isso Jesus não nos ensinou, Allan Kardec não nos ensinou, porque Allan Kardec fazia muitos movimentos para auxiliar, para amparar. Kardec, ele tinha um desejo que quase ninguém fala. Ele tinha um sonho de ter uma caixinha, para que essa caixinha fosse ali acumulando valores para socorrer os irmãos em necessidade. E na época, tiraram ele de cabeça de fazer isso, porque disseram, Kardec, se você fizer isso, você pode ser mal interpretado e começarem a achar que você está querendo dinheiro para você. E você vê que, às vezes, né, tem irmãos precisando, mas não tem esse movimento. Ele queria criar uma casa de acolhimento para os médiuns, trabalhadores, que envelheceram sem ter do que se valer. Então, ele queria essa instituição para acolher esses espíritas. Alguém levou essa ideia de Kardec à frente? Alguém sabe? Mas, no entanto, nós pegamos as nossas instituições e nós colocamos piso de mármore. Né? Nós colocamos um alto luxo. Mas nós não construímos parar. E se a criatura não se desenvolveu bem, mas serviu a casa, nós dizemos que está passando aquilo porque foi a lei, é a lei de que vamos construir mais banho de indiferença. Então, meu amigo, o que você disse aí tem muita propriedade e é uma bandeira que eu defendo muito e sempre que eu posso falar, eu estou falando. E é um repensar mesmo dentro das casas espíritas, porque nós estamos esquecendo que Jesus nasceu numa manjedoura. E os nossos templos hoje, espíritas, muitos deles estão assim, que o pequeno olha e tem receio de entrar. Então, tudo isso não é que você tem que fazer a sua instituição e colocar ali, tudo bem que dê para você viver. Mas quando a gente está atrelado a Jesus, nós vamos fazer sem muita pompa e circunstância. É aquele que Neio Lúcio diz, por que querer ir no fundo do quintal quando um copo d'água te mata a sede? Qual a diferença de um ponto comum para um mármore? Não é para pisar, não é para prosseguir? Para que eu preciso de uma torneira luxuosa? Eu preciso de uma torneira que seja boa, que aguente o tranco das pessoas, muitas pessoas ali usando. Mas eu não preciso exagerar em tantos requintes. E aí a gente pergunta, se Jesus chegasse na porta desse centro, como ele seria acolhido? Eita, Lelê. Querido irmão Alberto, sua pergunta. Microfone desligado, Alberto. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Muita paz. Eliana, a gente aprendeu no Espiritismo, tecnicamente falando, que Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Eu entendo que antes dela ter ela ter essas três qualidades, eu diria que ela é, antes de tudo, uma revelação. Como você observa e analisa essa minha fala? Mas não é? O que foi que Papai do Céu fez mandando Jesus para nós? Não é? E o que é que a doutrina faz hoje? Não nos vem nos revelar todo um mundo, todo um horizonte, em todas as suas áreas.
Porque nós vamos lá para a Gênesis e nós vemos lá todo o trabalho do processo, do começo da Terra, todas as explicações ali naquela parte técnica, científica. Quando nós chegamos para o livro dos Espíritos, nós já encontramos as nossas coisas do dia a dia, vem ser revelado para nós aquilo que nós tínhamos dúvida. Por isso que disse no início, nós não temos mais aquelas coisas do mistérios de Deus. E a própria doutrina espírita, num certo trecho, ele diz, né, que vem revelar para nós um mundo que antes era desconhecido. Quando nós vamos para o livro dos médiuns e descortina-se aquela lindeza que é a mediunidade, que muitos dizem que mediunidade é sofrimento. Não, mediunidade é luz. Porque Jesus se diz foi o médium de Deus. O que nós estamos aqui aprendendo é a lidar com a nossa mediunidade para que ela seja luz também na nossa vida e na vida do outro. Quando essa mediunidade ela fica avassalada, não é um castigo de Deus. São os nossos fazeres, né? O nosso comportamento que desregulou essa luz. Ela ficou desordenada. Mas ele vem, no livro dos médiuns, revelar para nós que não existem fantasmas, tirou essa ideia, né, dos lugares assombrados, veio também retirar essa coisa do maravilhoso e sobrenatural. Então, veio revelar o mundo espiritual para nós. E veio também trazer, eu acho que, a revelação maior, que nós, espíritos, nós fomos talhados para o bem. Se nós nos perdemos no caminho e não entendemos a chamada de Jesus de volta para o aprisco, a doutrina espírita vem reforçar de uma maneira aberta e clara. Nós só nos equivocamos se nós quisermos. E se olharmos com bem tranquilidade, nós vamos ver que, aos poucos, essa ideia está tomando conta de uma grande parte da humanidade. Porque muitos já falam em reencarnação. Muitos já falam nessa lei de causa e efeitos. Muitos já têm essa noção de que eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu sei que existe algo depois daqui. Porque a doutrina espírita tratou de plantar isso, revelar isso. Portanto, o seu pensamento de que, além de ser ciência, filosofia e religião, é a grande ação, que quando nós, de fato, a riqueza que nós temos nas mãos, nós nos transformaremos. Quando nós acreditarmos, de fato, nessa doutrina. Aí você vai dizer, poxa, Helena, mas acreditar, nós acreditamos. Eu digo que nós acreditamos com uma vírgula. Por quê? Quando nós acreditamos piamente numa coisa, nós nos modificamos. Quantas coisas na nossa vida nós já deixamos de fazer ou passamos a fazer porque nós acreditamos? Aquilo que nós acreditamos impera uma mudança em nós. Foi o que aconteceu com Paulo de Tarso. Quando ele disse, por que é que o mal que eu não quero fazer eu faço? E o bem que eu quero fazer eu não consigo. Ali era a luta íntima dele para se descobrir, para entender o que é que estava acontecendo, porque ele acreditava realmente no Cristo de Deus. Então ele começou a se debater porque alguma coisa estava errada e ele precisava achar o caminho. De tal maneira, ele buscou ver, né, a sua organização emocional e espiritual, aquilo que ele já podia deixar para trás e que lhe prejudicava, foi que ele chegou a dizer, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E esse Cristo que vive em mim significa dizer que aonde quer que ele estivesse, fazendo fosse o que fosse, a ação dele seria positiva no bem. Porque às vezes a gente pensa que é Jesus ali se personificando, que é a transformação do ser, vivendo com justiça, com dignidade, com honestidade, não se permitindo corromper por nada e tendo o fiel da balança, trilhando ali o caminho do meio, sempre analisando a sua questão e dizendo, a minha atitude hoje, como é que ela vai impactar na vida do outro ou como ela vai impactar na vida, no mundo amanhã.
São questionamentos rápidos que nós podemos fazer e que vão nos livrando de tantas coisas e vai firmando o nosso passo no bem. E às vezes a gente age segundo a nossa vontade, né? E a gente nem pensa na consequência dos nossos atos. Então a doutrina vem como uma revelação para nos ensinar também a pensar, a raciocinar, que era o que Kardec mais gostava, né? De ensinar aos seus alunos, e Pestalozzi também. Instigar o pensamento. Isso é maravilhoso. Falei demais, não foi, gente? Nada, tá tão bom te ouvir, principalmente com esse finalzinho, linkando com o que você falou, né? Da asa do conhecimento e da asa do amor. Não basta ter uma asa do conhecimento fortificada, porque senão você começa a voar pegando só para um lado. É necessário colocar aí nessa asa do amor, a caridade, a fraternidade. É o que eu sempre digo, às vezes caridade não é falar alguma coisa, é muitas vezes eu também ouvir, né? Então, Eliana, em nome de todo o grupo da Sala de Estudos Chico Xavier, eu queria agradecer imensamente a gente nesse finalzinho de ano poder ouvir tão palavras esclarecedoras, alertando a gente sempre para esse nosso convívio dentro da doutrina, porque a gente muitas vezes vai cuidar do outro e esquece de cuidar do outro próximo da gente, né? Os nossos familiares e às vezes a pessoa que a gente mais ama, que somos nós mesmos, né? Então, para mim foi um alerta ligado, né? Para que a gente observa essa conduta. E você questionou se a gente pode ser esse elo de mudança. Sim. Jesus começou a mudar o mundo com 12 apóstolos, né? Se transformaram em 72, depois dos 500 da Galileia. Eu acho que se a gente começar a fazer esse movimento, talvez 2023 a gente não veja mudanças, mas 2024, 2025, ou às vezes para as outras pessoas que estão vindo aí, a mocidade, se a gente trabalhar isso numa evangelização, numa mocidade, a gente consegue esses frutos. Eliana, meu muito, e só muito, muito obrigado. Eu falei piso de mármore, mas na verdade é porcelanato. É que a palavra me fugiu. É não, piso mas de porcelanato. Tem alguns que são mármore. A gente precisa atentar muito para isso, sabe? Eu tive em Uberaba, na casa do Chico, na casa da prece, e se você olhar que os bancos de madeira permanecem os mesmos até hoje, assim, a gente começa a fazer algumas compreensões, alguns entendimentos. Eliana, eu queria que você fizesse suas considerações finais e fizesse a nossa prece de encerramento. Eita, Lelê! Só agradecer, né, meus amores? Agradecer muito essa acolhida, uma acolhida de amor. Dizer que quando vocês quiserem Sob a Luz do Perdão, né, é só dizer que a gente já tem um trabalho para enviar pelos correios. Eu digo assim que eu sou uma mãe coruja. Deixa eu mostrar ele para vocês. Essa belezura aqui. São só 469 páginas, mas que você lê assim, brincando, brincando, brincando. Deixa para a gente já o caminho, o valor, como é que a gente faz para adquirir, Eliana? Vocês adquirem comigo, é só vocês mandarem o endereço, tudo direitinho. Ele está custando R$60. E esse livro aqui, a parte dele vai para esse trabalho de Farnese que a gente tem, né? Que é apenas eu e mais 2 pessoas que a gente sustenta isso já de muitos anos, né? Então, Sob a Luz do Perdão também tem essa função caridosa, né, de ser trabalhado para o auxílio de outros. E é assim, um romance de 469 páginas, que tem muita emoção, tem muito mistério, tem muito amor, muito perdão. Tem também assim coisas que deixam você indignado, porque passa na época dos senhores de engenho. Então, você querendo adquirir, eu digo assim, esse é o livro que falta na sua biblioteca. Então, você querendo adquirir, é só ligar para a gente, passar um zap, né? Pega o meu zap aí com esse querido, e aí nós enviaremos via correio, né? E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, como o Bira também se apaixonou. E eu, como uma mãe coruja, né? E teve partes desse livro que eu sonhei
me levaram para assistir a cena, e quando eu acordei, fui lá para escrever, assim, uma história, a confecção desse livro. Só depois, quando a gente for falar de perdão, aí a gente conta, mas vocês vão gostar muito. E dizer também que a gente tem o canal Vai na Fé, que é o canal das palestras espíritas. É só botar lá, Eliana Aquino Vai na Fé, que vocês vão me achar. Tem também o canal Vai na Arte, se tiver algum poeta, algum artista presente. Nós é um programa de poesias, de música, onde nós vamos valorizando a arte, falando do que é bom, espalhando amor para que a gente possa, nesses dias tão difíceis, luarizar os nossos pensamentos. E vamos em frente, porque é possível. Mudar é possível. Basta que a gente queira, a cada dia, sem pressa, sem desespero. Tem um trecho no livro do Evangelho que diz que Deus nos criou para que nós possamos olhar para cima e que muitas vezes nós insistimos em ficar com a destra para o chão, quando o Deus de pureza tem para nós tantas maravilhas. Então, acreditemos que 2023 é tempo da gente olhar para cima. E quando a gente olha para cima, a gente recebe o que vem do alto e tem sensibilidade para perceber a dor ao nosso redor. E tenhamos a certeza que 2023 vai pedir muito de nós, que nós sejamos espíritas de verdade, auxiliando, amparando, entendendo, aconselhando, silenciando e não julgando tanto. Então, nesse caminho de misericórdia, nós conseguiremos ajudar a espiritualidade que vai precisar da gente para que as flores voltem a nascer no solo do nosso planeta e, principalmente, no solo da nossa nação, que carece de amor, que carece de entendimento, que carece de união entre o seu povo, porque só um povo unido prospera. E o próprio Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Sejamos nós, os espíritas, a trabalhar na causa do Cristo, a causa de um só rebanho para um só pastor. E assim, nesta noite luz, nós voltamos à presença de Jesus para agradecer. Nada vamos pedir nesta noite. Vamos só agradecer. Agradecer a sua misericórdia em nossas vidas. Agradecer a sua bênção sobre as nossas famílias. Agradecer o seu amor a nos acolher constantemente. Agradecer as suas palavras que chegam para nós através dos livros, através dos amigos, e nos inspiram a caminhar cada vez mais para a frente, reconhecendo que somos irmãos e filhos ao mesmo tempo. Filhos de Deus, irmãos do Cristo. Por isso, nesta noite luz, nós só podemos dizer: Senhor Jesus, nos ensina a orar. E como os seus apóstolos, nós ouvimos neste instante, na acústica da nossa mente, a tua voz nos ensinando a orar. E vamos contigo, Senhor, repetindo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que seja assim para todo sempre. Fica conosco, Senhor Jesus. Abençoa a nossa terra, abençoa os nossos desejos de mudança e fortalece cada vez mais em nossos corações o amor por Ti. Jesus.